Esse é o nosso Deus, que tem cuidado de cada um de nós, no deserto, na bonança, na escassez e na abundância. Amém? Convido a igreja a se colocar de pé. Aleluia. Curvar a sua cabeça nesta noite e falar com o Espírito Santo de Deus que está aqui. Falar os seus anseios, abrir o seu coração na presença do Senhor nesta noite. Porque eu tenho certeza que Ele já falou através dos louvores, e Ele vai confirmar através da palavra, e Ele vai trazer alegria nesta noite, ao seu coração e ao meu coração nesta noite, porque o projeto que o Senhor tem na minha e na sua vida, vai prevalecer a vontade dEle, soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, nesta noite nós já louvamos, nós já te engrandecemos, nós já exaltamos o teu santo nome. Papai querido, que nesta hora o Senhor venha sondar cada coração, cada pensamento, porque o Senhor conhece os anseios de cada um aqui nesta noite, porque o Senhor é o único Deus que sonda coração e lê pensamentos. Papai querido, que nesta noite o Senhor venha de encontro a cada coração, tirando, Senhor, toda angústia, toda tristeza, todo o cansaço, todo o enfado, lançando por terra, Senhor, toda enfermidade, toda dor, em nome do Senhor Jesus. Mas que nesta hora o Senhor venha abrir, Senhor Jesus, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, e que a palavra que vai ser ministrada venha do seu coração aos nossos corações, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo libertação, transformação e curas da alma nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias lá no primeiro livro, em Gênesis, amém? Glória a Deus. 37. Gênesis 37, 1. Capítulo 37. Gênesis 37. Aqui já, aqui, ó. Gênesis 37. Amém? A palavra do Senhor diz: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Amém. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho de sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, e por isso os aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que do meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos os rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais os aborreciam por seus sonhos e por suas palavras.
E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e lhe disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e seus irmãos, repreendeu-o seu pai e lhe disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, os invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio em seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto a Siquém. Vem e envia-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele me disse: ora, vai e vê como estão os seus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou-o um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro pelos meus irmãos. Disse-me: peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: foram daqui, porque ouviu-lhe dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-nos de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para os matarem. E disseram um aos outros: eis que lá vem um sonhador mor. Amém? Podeis assentar? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra é uma palavra bastante conhecida, que fala de José. Aqui no versículo 2, versículo 3, a palavra do Senhor diz que Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. A palavra do Senhor diz aqui que o pai de José, Israel, tinha outros filhos, mas José era o predileto. José era o filho da sua velhice. É como nós dizemos na nossa vida atual, era o caçula, era o paparicado, era o bajulado. Mas José não era só o escolhido ali do seu pai. José também era um homem de Deus, era um rapaz de Deus. E quando nós somos escolhidos, independente se o nosso pai, se a nossa mãe, paparica ou não, quando o Senhor Ele tem obra na nossa vida, independente de qualquer coisa, a obra e o ministério que Deus tem nas nossas vidas irão ser cumpridas. Da mesma forma que Deus revelava para José através dos sonhos, que José iria governar todos os seus irmãos, pai, até mesmo a mulher do seu pai. José ali, um rapaz moço, o Senhor já mostrava os sonhos do Senhor na vida daquele rapaz. Quantos sonhos Deus tem revelado na minha e na sua vida, o que Deus irá fazer. Mas para que os sonhos do Senhor fossem concretizados na vida de José, ele passou por situações difíceis, porque quando ele contava os sonhos para os seus irmãos, para o seu pai, muitos ali zombavam, mas através daquela zombaria, o que agia por detrás era a inveja. Quantos ao nosso derredor e ao nosso redor, quando falamos algo que o Senhor nos revelou através de sonho, que revelou no nosso coração, quantos sorriem? Quantos falam mal? Mas o Senhor, quando Ele tem um sonho para ser concretizado na minha e na sua vida, não importa a inveja, não importa a situação,
não importa a trama do inimigo contra as nossas vidas, os sonhos do Senhor irão ser concretizados na nossa vida, porque Ele é Deus. E a palavra do Senhor diz ali no versículo 11, que os seus irmãos invejavam. Quantas vezes nós esperamos da nossa família o amparo, quando nós contamos algo, nós queremos ver a mesma alegria do nosso irmão, da nossa irmã, do meu pai, do seu pai. Quantas vezes nós falamos e achamos que nós iremos ter apoio, e nós não temos. Da mesma forma que José não teve, quando ele contava os sonhos, os irmãos zombavam, os irmãos invejavam. Quando falamos algo que o Senhor fez nas nossas vidas, quantos zombam, quantos invejam. Mas José continuou firme, porque José sabia o projeto que Deus tinha na vida dele. E ali, quando José avistou os seus irmãos de longe, já falaram: já vem o sonhador mor. Quantos de nós, quando chegamos na nossa família, na nossa parentela, falam a mesma coisa? Olá, já vem a irmã, agora é crente. Já vem a sonhadora incutida, agora entrou na igreja, tudo é Jesus. Não é verdade? É verdade. E de longe, os irmãos falaram: já vem o sonhador mor. Mas eles não sabiam que esse sonhador mor, os sonhos que ele tinha, eram os sonhos de Deus. Quantos nos apontam, quantos zombam das nossas vidas, da nossa retidão, da nossa caminhada, e não entendem que é os sonhos de Deus que tem concretizado na minha e na sua vida. Isso que é o importante, porque José, de forma alguma, quando o Senhor revelou o sonho, ele não questionou, ele só falou para os seus irmãos, para o seu pai. Ele não imaginava o que seria aqueles sonhos. Mais adiante a palavra do Senhor diz que ali os seus irmãos jogaram José num poço. Primeiramente eles queriam tirar a vida de José, mas um dos irmãos, Rubens, falou: não, nós não iremos tirar a vida dele, nós iremos jogar ele nesse poço. Quantos que estão do nosso lado, quantos que a gente gostaria que estivesse do nosso lado para nos ajudar, e quantos têm nos jogado nesse poço com palavras, com decepções. Esse poço que José foi jogado, eu tenho certeza que a hora que ele caiu ali naquele poço, ele não estava entendendo por que os irmãos estavam fazendo aquilo com ele, porque ele não tinha feito nada, simplesmente contado os sonhos do Senhor para os irmãos. Quantas vezes nós estamos nesse poço, sendo jogado nesse poço, e nós não estamos entendendo por que nós estamos aqui. Por que fizeram isso contra mim e contra a sua vida? Mas eles esqueceram que aquele poço tinha o alto, e desse alto tinha luz, e dessa luz e do alto vinha um socorro que vem de Deus. Então não importa a situação que te lançaram nesta noite, não importa o poço que você está nesta noite, só creia que o Deus Altíssimo, Ele vai tirar você dessa situação, porque Ele é Deus. E os sonhos do Senhor irão ser concretizados na minha e na sua vida, porque aquele poço não parou os sonhos de Deus na vida de José, porque ali por um momento eles se arrependeram e tiraram José daquele poço, e ali iriam passando mercadores, e eles venderam José como escravo, e José não estava entendendo nada. Quantas situações nós passamos na nossa vida, e nós não entendemos o porquê que estamos passando. Mas a diferença é que aqui na palavra do Senhor diz que em momento algum José murmurou, José questionou, José gritou socorro pelos seus irmãos. Não.
ele foi vendido como escravo. E ali ele foi. E ali os irmãos inventaram para o pai que ele tinha sido morto, que um animal do campo tinha comido José. E ali José foi vendido como escravo. E ali, quando chegou naquela cidade, a palavra do Senhor diz que Potifar comprou José como escravo para trabalhar em sua residência. Mas aí as tormentas e os pesadelos de José só começavam, porque ali a mulher de Potifar era uma mulher perturbada, só a misericórdia do Senhor. E ali José servindo a Potifar e sua esposa, e ali o inimigo lançou uma setinha na mente da esposa de Potifar, e a esposa de Potifar começou a ficar interessada por José, porque ele era um jovem, bonito, aparente, forte. E ali ela começou a se sentir atraída por José. E ela tentou algo com José, só que José não quis. E a palavra do Senhor diz que, como ele não aceitou ficar com a esposa de Potifar, ela falou para o esposo que ele tinha tentado algo contra a vida dela. Quantas mentiras têm sido levantadas contra as nossas vidas, quantas mentiras o inimigo tem tramado contra as nossas vidas, mas José continuou firme, ele falou a verdade, ele não foi conivente com aquela situação. Quantas situações o inimigo prepara para mim, para você, para ver aonde está a nossa retidão, se nós iremos falar a verdade ou se nós vamos ser coniventes com a mentira, com o pecado. E José continuou firme. Só que aquela decisão de José continuar firme na verdade, na presença do Senhor, buscando o Senhor, ele foi parar no cárcere. E ali José ficou por 7 anos naquele cárcere. E a palavra do Senhor diz em momento algum que ele murmurou. Ele continuou firme, porque ele sabia que os sonhos que o Senhor dera para ele aquela época iriam ser concretizados. E a palavra do Senhor diz também que em momento algum José murmurou contra os seus irmãos. Eu creio que José orava pelos irmãos, pela libertação dos irmãos, porque a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne, e sim contra os principados e potestades. O que é inveja? Qual é esse sentimento de inveja? O que age por detrás é o inimigo. E ali eu creio que José orava pela vida dos seus irmãos. E a palavra do Senhor diz que um certo dia o rei teve um sonho, e ali naquele cárcere tinha 2 presos junto com José. E a palavra do Senhor diz que um daqueles presos foram trabalhar na cozinha do rei. E ali o rei teve um sonho. E ali os sacerdotes, os conselheiros do rei não interpretaram aquele sonho. Foi quando um desses companheiros de cárcere que estava trabalhando na cozinha falou que José, ele tinha a sabedoria para interpretar sonhos. Foi quando José foi chamado na presença do rei. Irmãos, olha a trajetória de José. José foi jogado num poço. José foi julgado por uma coisa que ele não fez. E ali passou por todas aquelas tormentas, todas aquelas situações difíceis, mas a palavra do Senhor diz que em momento algum ele murmurou. E quando o rei mandou chamar para interpretar aquele sonho, que José interpretou aquele sonho para o rei, foi um momento de honra, foi um momento que Deus honrou José. E através daquela interpretação, os sonhos que José teve dos 11 molhos, e o dele ficava de pé. O sol, a lua, as estrelas se curvavam diante do sol.
Ali era o ministério e os sonhos do Senhor concretizando na vida de José. Então, se você se encontra nesta noite, lançado num poço, sendo caluniado, sendo preso, não importa a situação, mas se o Senhor falou que vai fazer na sua vida, então creia. Não liga para os zombadores, não liga para aqueles que têm falado, já vem a sonhadora ou sonhador, só creia, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que perseverar na presença dEle, nós temos que confiar no Senhor como fez José. Quando nós confiamos e descansamos no Senhor, imagine José preso, 7 anos ele estava preso ali aparentemente, porque o espiritual dele, ele estava tendo conexão com Deus Todo-Poderoso a todo momento. Então não importa a situação, só importa a sua intimidade, a sua conexão com Deus Altíssimo. Quando ele foi jogado naquele poço, ele não viu ali o fundo do poço, a escuridão, mas ele sabia que do alto vinha o socorro dele. Então o Senhor fala para mim e para você, não importa a situação que você está passando, só creia. Creia que eu posso resolver, creia que eu posso intervir, os meus sonhos serão concretizados na sua vida. Para alcançarmos os sonhos do Senhor, iremos passar percursos difíceis, iremos enfrentar gigantes, como Davi enfrentou aquele gigante. Aparentemente Davi não tinha chance nenhuma contra aquele gigante, era um menino como José, mas ele cria no Deus Todo-Poderoso, da mesma forma que José creu, que toda aquela circunstância não iria apagar do seu coração a fé, não iria apagar do seu coração a conexão e a intimidade que ele tinha com Deus, porque quando ele passava uma prova, aí que ele se humilhava, quando foi parar no cárcere, aí que ele se humilhava, porque ali era todo o tempo, era 24 horas buscando o Senhor. E a diferença na vida de José, quando ele estava preso com aqueles dois companheiros ali, porque aonde estamos nós somos diferentes. Quando o rei perguntou se tinha alguém que poderia interpretar, porque ninguém ali, os sacerdotes, ninguém conseguiu interpretar, mas a pessoa que estava trabalhando na cozinha do rei, sabia que aquele homem era um homem de Deus. Então, aonde nós estamos, nós somos diferentes. Nós temos que testemunhar esse Deus que nós servimos, como José testemunhou, mesmo no cárcere, ele testemunhou que Deus era na vida dele, e aqueles colegas de prisão ali viram, e a primeira oportunidade que teve, José, aquele que se encontra preso, é homem de Deus, ele vai traduzir o sonho do rei. São as oportunidades que o Senhor nos dá de nos honrar. Mas a todo momento, o que o Senhor quer que eu e você façamos é estar firmes na presença dEle, é não nos envergonharmos do evangelho dEle, porque Ele é Deus, e Ele vai honrar cada um de nós. Mesmo que passamos desertos, mesmo que somos jogados no poço, mesmo que somos jogados na cova do leão, como foi Daniel, toda aquela trama, todo aquele decreto que aqueles ministros tramaram contra a vida de Daniel, e ali colocou o rei numa situação difícil, porque ele já tinha feito aquele decreto, ele não podia voltar atrás. Daniel foi jogado na cova dos leões, ficou 3 dias. Depois dos 3 dias, quando o rei manda abrir, para a glória de Deus, Daniel estava ali sem um arranhão. Esse é o nosso Deus. Nós vivemos num mundo que jaz o maligno. Quantas tramas, quantas artimanhas o inimigo faz para tentar nos parar, para tentar nos matar, porque a palavra do Senhor diz que ali eles tramaram tudo aquilo ali contra a vida de Daniel,
para tentar matá-lo, porque ele serviu Deus Todo-Poderoso e ele não se prostrava diante de outros deuses. E ali eles tramaram para tirar a vida de Daniel. Nós vivemos uma guerra espiritual, e essa guerra espiritual muitas vezes, como o inimigo usou os irmãos de José ali com inveja. Quantos não são usados pelo inimigo para tentar nos matar, para tentar nos calar, para tentar parar o nosso ministério? Mas o Senhor fala para mim e para você nesta noite: os sonhos dele vai ser concretizado na vida de cada um dos irmãos. Não importa a situação, não importa o momento, só creia que a promessa dele vai ser cumprida nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Não foi meia hora igual o meu esposo, 40 minutos, né? Amém? Mas eu creio que o Senhor falou no meu e no seu coração, que os sonhos dele, não importa a situação difícil, não importa a trama dos inimigos contra a nossa vida, o Senhor, ele vai nos chamar e vai nos honrar. Amém? Glória a Deus. Convido o Glaico para fazer a oração e o encerramento. Glória a Deus. Glória a Deus. Convido a igreja a ficar de pé. Palavra abençoada, né? Mostrando que as dificuldades, ela vem para fortalecer. Assim como fortaleceu José, pode fortalecer também cada um de vocês e cada um de nós, porque também fazemos parte desse povo que acredita e caminha nos caminhos do Senhor. Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui na Tua presença, obrigado pelo alimento, pela Tua palavra. Que o Senhor continue abençoando os irmãos, abençoe aqueles que não puderam vir. Fortalece, Senhor, o coração de cada um aqui. Que o Espírito Santo continue crescendo e direcionando, Senhor, em nome de Jesus. Livrando dos maus pensamentos, livrando dos maus caminhos. Abençoando poderosamente a qualquer enfermidade que venha a ter, abençoando os familiares de cada um de nós que estamos aqui. E que o Senhor continue alcançando e fortalecendo, Senhor, como o Senhor tem feito, transformando nossas vidas com alegria no coração, com paz, porque Jesus disse: eu lhes dou a minha paz, não as dou como o mundo dá. E que nós continuemos de fé em fé, de glória em glória, crescendo como a árvore plantada a ribeiros. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.